te espante. Tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus, que resumistes toda a sagrada lei no amor a vós e ao próximo, concedei-nos que, observando os vossos mandamentos, mereçamos chegar à vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa Por Intercessão de Santa Teresa de Jesus, Só Deus Basta. E a palavra encontra no Evangelho de São Lucas, capítulo 9, no versículo de 43b a 45. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse aos discípulos: prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreenderam o que Jesus dizia. E sentindo-lhes, ficavam escondidos, de modo que não podiam entender. E eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje vem falar, de uma forma assim, até bem repetitiva, sobre a entrega de Jesus. Por que Jesus insiste? Porque muitas vezes a nossa vida, nós até ficamos admirados com as coisas que Jesus faz, mas nós não conseguimos entender quando Ele nos apresenta as cruzes da vida. Então aqui no Evangelho de São Lucas fala que todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Se nós formos olhar bem para tudo aquilo que nós já viveu e vai viver, e as nossas experiências de fé, nós vamos sempre ficar admirados com Jesus. Se nós pegar a palavra e meditar de uma forma profunda, fazer uma oração orante, contemplativa, que a gente tiver o discernimento real mesmo daquilo que a palavra quer nos transmitir, e nós chegar a esse ápice de compreender essa palavra, nós vamos ficar admirados. Porque essa palavra, ela nos revela o poder, ela nos revela o amor, e ela nos revela a grandeza de Jesus. E essa palavra, ela é uma palavra que revela o tanto que Ele nos ama. E
quando eu tenho essa revelação, eu fico admirado. Nós ficamos admirados. Quantas vezes ouvindo a palavra, né, que bem pregada, bem rezada, bem contemplada, aquilo entra na alma do ser humano e faz um caminho de espiritualidade, de cura interior, e aí gera no nosso coração uma admiração. Então, Jesus, na verdade, ele é admirável. Ele é admirável. E quando nós realmente abrimos o nosso coração e nossa alma para ouvir sua palavra, e nós vamos realmente ficar totalmente admirado com aquilo que Jesus está nos trazendo de revelação. Só que ele, aí, ao transmitir isso, Jesus, mesmo vendo que aquele povo era um povo que ficava admirado com sua palavra, ele apresenta as suas cruzes, a sua entrega. E esse é o caminho também nosso, né? Não tem jeito de nós escapar do sofrimento, e nem devemos. Nem devemos. Temos que pedir a Deus a capacidade para carregar nossa cruz, não pedir a Deus que tire de nós a cruz. Nós temos essa tendência de querer nos livrar da cruz. E não é isso que vai fazer nós ser discípulo, seguidor de Jesus, mas tendo essa capacidade de carregá-la. Jesus nunca pensou em omitir a cruz, mas carregá-la com essa finalidade. Ele já tinha o conhecimento do seu caminho que ele ia percorrer. E ele então fala para os seus discípulos que o Filho do Homem, que é ele mesmo, ia ser entregue na mão dos homens e eles o matarão, mas ele ressuscitará. Quer dizer, então, esse se entregar na mão dos homens é o caminho de todos. Não é uma vida de escravidão, amados. É uma vida que nós temos que vencer o pecado. Porque se o pecado, ele quer nos tirar da cruz, por quê? Porque ele quer tirar nós de Jesus. Quando nós vivemos essas pobrezas da fé, que nós só pedimos a Deus que nos livra de tudo, nós sabemos que a vitória está sobre as dificuldades da vida. Se você quiser construir uma casa, você tem que lutar muito. Quer dizer, se você ganhar ela de presente, vai ficar muito fácil, né? Quer dizer, então você não construiu, você ganhou. Agora, quando você constrói, a dificuldade ela existe na construção, mas você vai ter aquilo que construiu. Então, as cruzes da vida é uma construção aonde nós vamos vencendo todo tipo de mal, porque nós vamos reconhecendo que nas nossas dificuldades nós temos um Deus que caminha conosco. E aí então, amados, aí que está a grande força que Deus, ele mostra, Jesus mostra que ele precisa de morrer, de dar a vida, mas ele apresenta essa vitória, que é a ressurreição. Então, a ressurreição, ela está sempre depois da cruz. Só vamos ressuscitar se nós morrer. Agora, quer dizer, como que eu vou ressuscitar sem morrer, sem entregar? Então, o grande sentido da nossa vida de fé eu admiro muito de Jesus. Quanto já admirei, quanto vou admirar, porque ele é admirável. Mas aí eu não quero as cruzes que ele me apresenta. Entendeu o que Deus quer hoje nos revelar? Quer dizer, é uma dificuldade tão grande, amados, que eles tinham até medo de perguntar. Por que tem medo de perguntar? Porque talvez a resposta não seja aquela que a gente quer. Por isso, muitas vezes, a gente foge até da resposta. Quer dizer, quando eu assumo as minhas responsabilidades, né?
Porque aqui até na carta do Eclesiastes, fala sobre a juventude, as nossas escolhas na juventude, que determina a nossa vida. Então que nós possamos escolher por Deus. A nossa escolha por Deus, ela tem cruz, mas tem ressurreição. E esse é o grande sentido da nossa vida de fé. Porque nós reza sobre sempre a intercessão de Santa Teresa de Jesus. O que Santa Teresa disse? Só Deus basta. Só Deus basta. Por intercessão de Santa Teresa, que desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração.